Shalom, shalom. Shalom para o hemisfério direito do seu cérebro. Shalom para o hemisfério esquerdo do seu cérebro. Shalom para a área de governo da sua vida e para a área profética da sua vida, a área espiritual. Amados, hoje eu quero ler com vocês um texto que se encontra no livro de Isaías. Nós vamos falar um pouco da manifestação da glória. Isso não tá, já é algo para o seminário 2, né? Isaías capítulo 6, versículo de número 1 até o 8. Isaías capítulo 6, versículo de número 1 até o versículo 8. Amém? Já está ali. Passamos então a ler, amados. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Ao seu redor havia serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra toda está cheia da sua glória. E as bases dos limiares moveram-se à voz do que clamava, e a casa se enchia de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então voou para mim um dos serafins, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou-me a boca, e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem irá por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. De manhã eu ensinei, agora eu vou pregar, é diferente, né? Ser um pouquinho diferente. Estamos aqui falando de um profeta chamado profeta Isaías. Ele era sobrinho do rei Uzias. Então ele estava respaldado nessa terra pelo homem. Tudo que ele falava, quem iria contra o sobrinho do rei? Seu pai era irmão do rei, linha sucessória, um arquiduque ou um duque. E ele tinha todo o respaldo. Ele tinha toda a autoridade para falar com a comunidade de Israel. Porém, a Bíblia diz que um dia o rei Uzias morreu. E quando o rei Uzias morreu, aquilo quebrantou o coração do profeta Isaías. Isaías estava cabisbaixo, estava destruído por dentro, e agora muitos dos inimigos iam poder ir contra ele e dizer: agora não tem ninguém a seu favor, agora você vai me pagar o que você falou, agora você vai ver o que é bom para nós. E por algum motivo, Isaías foi ao templo, e ele começou então a ativar o protocolo da adoração, porque todos os
grandes homens de Deus, todas as pessoas que se relacionam com Deus, eles entendem que quando eles estão altamente abatidos e precisam da presença do Senhor, eles preparam o altar, eles deitam o sacrifício e eles esperam a manifestação da glória. E então Isaías vai até o templo. E no templo, Isaías começa então a fazer o protocolo da adoração. Ele começa a lembrar a Deus quem Ele é. Começa a lembrar ao Senhor o seu chamado. Começa a lembrar a Deus que Ele é seu povo. E que o seu povo, que está debaixo de uma promessa, a promessa de Abraão. Obrigado, Deus abençoe. Debaixo da promessa de Abraão, Isaac e Jacó. E Deus lembra dele, de Isaías. E Isaías começa a chamar, a invocar o nome do Senhor. E se cumpre o que está em 2 Crônicas, que nós vimos hoje, vimos ontem, 7,14. Se o meu povo, pergunte do irmão, você é povo dele? E se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. No momento em que ele está adorando ao Senhor, no momento em que ele está buscando ao Senhor, a Bíblia diz que os seus sentidos espirituais são ativados. A visão espiritual de Isaías começa a ser ativada. E para aqueles que não estavam aqui nesses dias, eu quero apenas fazer um pequeno comentário sobre isso. Quando nós começamos a adentrar na presença do Senhor, Deus começa a ativar os nossos sentidos proféticos. Ele abre a nossa visão. Ele abre a nossa audição profética, o nosso olfato profético, o nosso paladar profético, o nosso tato profético. Por isso, em algumas vezes, quando você está buscando ao Senhor, você já teve a experiência de ver o mundo espiritual? Você já conseguiu ver fumaça no ambiente? Muitas vezes, quando estamos louvando, estamos buscando ao Senhor, se manifesta um ambiente profético e o ar fica rarefeito. E fica difícil de respirar no lugar. O teu olfato profético começa então a entrar em ação. Isaías tem os seus olhos espirituais abertos e ele diz: enquanto eu estou me humilhando e estou buscando a face do Senhor, eu vi, os meus olhos espirituais foram abertos, e eu vi o Senhor assentado no seu alto, muito alto e sublime trono. E a ponta do seu manto saiu das regiões celestiais e veio percorrendo as dimensões e chegou até o templo aonde Isaías estava. E o seu manto encheu o templo da sua presença, da sua glória. Isaías fica totalmente assustado com o que está vendo. Porque eu não sei se os outros estão vendo o que ele está vendo. Mas ele consegue notar a manifestação da presença. Ele consegue ver a ponta do manto. Ele consegue ver. E os seus olhos espirituais, a sua visão espiritual, sai dessa dimensão natural e entra numa dimensão sobrenatural.
e a sua visão sobrenatural chega até a sala do trono. E ele vê o Senhor assentado. E ele vê seres angelicais, seres celestiais, chamados serafins, seres de fogo, que estão voando naquele local, ao redor do trono de Deus. E eles dizem: Kadosh, 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 Santo, 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 Santo. Hoje eu quero convidar você, juntamente com o mundo espiritual, a adorar ao Senhor dizendo Santo. Por um minuto, por um momento, abra os seus lábios, feche os seus olhos e diga ao Senhor: Santo, 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 Santo. Abra os seus lábios. Santo, Santo. É a tua igreja adorando o Senhor. Santo, Santo, Santo é a tua igreja que está reconhecendo o teu poderio, que está reconhecendo, continue, está reconhecendo a tua santidade. Santo, 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 Santo. E a cidade de Miraí e a igreja do Evangelho Pleno está cheia da sua glória nessa noite. A Bíblia diz que enquanto os serafins adoravam, as bases do limiar tremeram. As bases do altar começaram a tremer. O local começou a ser inundado pela presença de Deus. E a voz daquele que diziam santo começaram a abrir um portal espiritual que conectava os céus até a terra e atraíam a presença e a manifestação da glória de Deus. E diz a Bíblia, e a casa se encheu de fumaça, se encheu da adoração, se encheu da presença. E então Isaías diz: ai de mim, porque os meus olhos viram o Rei. Mas eu sou um homem de lábios impuros. Antes que ele desse um próximo passo em direção a Deus, o Espírito Santo, o Ruach HaKodesh, o Espírito da Santidade, para Isaías, porque se ele der mais um passo, ele vai morrer. E ele reconhece o quanto ele deixou a sua soberba, o seu eu, usar o seu dom de comunicação. Deixa eu te dizer uma coisa: todo aquele que é guiado por Deus desenvolve um dom de comunicação profética. Diga para o irmão que está ao seu lado: você tem uma boca de profeta. Diga, dos seus lábios proferem palavras de bênção e de maldição. Quantas vezes Isaías abriu os seus lábios e falou aquilo que Deus nunca tinha dito para ele falar. E ele reconhece que o seu ministério está quebrado, está doente. E ele reconhece, e ele diz: Senhor, eu estou perdido,
porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo que tem lábios impuros também. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos, e eu me arrependo de ter deixado que o meu chamado, o meu ministério fosse feito de qualquer jeito, de qualquer maneira, que eu tivesse usado os meus lábios proféticos para falar qualquer coisa, sendo que Deus nunca mandou com que eu falasse. Enquanto Isaías está arrependendo-se do seu pecado, a Bíblia diz que então aquilo chama a atenção de Deus, ao ponto de que Deus desloca um serafim para sair da sala do trono. E as bases do trono de Deus são em forma de espiral, são como ciclones. A ponta do trono sai dos céus e toca o altar daquele lugar onde Isaías está, abrindo um portal espiritual dimensional, aonde o serafim vem da sala do trono e vem até a terra. E ele chega até onde Isaías está. Mas ele tem algo especial, esse serafim. Ele pega uma tenaz, vai até o incensário, pega uma brasa, tira uma brasa do altar e leva em direção a Isaías. E toca os lábios de Isaías. E o seu pecado é perdoado. E Isaías agora está purificado. Diga para o irmão que está ao seu lado, você não entendeu. Eu vou desenhar para você. A tenaz aponta para a cruz. Tudo isso está apontando para a manifestação do Messias, para a manifestação de Yeshua HaMashiach. O serafim, ele pega a tenaz, que representa a cruz, e a cruz é trazida até o altar. E a cruz, ela mostra, a tenaz nos mostra que Deus perdoa os nossos pecados, que o Senhor já apagou toda a nossa iniquidade. E a brasa? A brasa aponta para o Espírito Santo. Sabe, quando nós nos arrependemos e chegamos aos pés da cruz, nós somos batizados com o Espírito Santo. E há uma ativação profética nas nossas vidas para que seja nos dado o batismo de fogo. No momento em que ele se arrepende, a cruz vem até Isaías. E a brasa toca os seus lábios. A partir de agora, ele não vai falar mais qualquer coisa, mas a partir de agora ele está cheio do Espírito Santo. A porção do Espírito Santo está sobre ele, e quando ele abrir os seus lábios, a manifestação do reino vai acontecer, vai se realizar. Aleluia. Isaías agora está limpo, restaurado e purificado, pronto para ouvir a voz de Deus. E então, limpo e purificado, Deus lança uma palavra. A Trindade, o Elohim, lança uma palavra em direção a Isaías. Ele diz: a quem enviarei e
quem há de ir por nós? Essa pergunta ecoa o tempo inteiro na eternidade. E alcançou a mim, e alcançou a você. Quem há de ir por nós? Quem Deus pode contar? A quem Ele pode enviar? Quem pode ser cheio do Espírito Santo nessa noite para levar uma mensagem de salvação, de restauração, de transformação para as pessoas dessa cidade? Quem de nós pode fazer isso? Quem de nós deseja fazer isso? Então Isaías libera uma palavra. Ele diz: eis-me aqui. Precisa de alguém? Eu sou essa pessoa. Você pode dizer isso nessa noite? Deus, se tu precisas de alguém, eu sou essa pessoa. Ele pode contar com você? Deus não mudou. Ele continua derramando a sua presença sobre a igreja. Ele continua nos purificando de todo o pecado. Ele continua nos batizando com o Espírito Santo. Ele continua nos chamando para fazer a sua vontade, a sua obra, aonde quer que nós estejamos. Nada mudou. Quem muda são os homens. O mundo continua o mesmo. As coisas continuam as mesmas. Fomos nós que mudamos. Não foi a terra, foram os homens. Foi a nossa mente. Foi o nosso coração que foi corrompido. Foi o nosso coração que foi mudado. Foi o nosso coração que perdeu a essência de viver o estilo de vida de santidade diante do Senhor. Mas Deus continua nos chamando. Deus continua liberando uma palavra ao nosso coração e nos dizendo com quem eu posso contar. Olhe para o irmão ao seu lado, não precisa responder, mas olhe para o seu irmão e diga: Deus pode contar com você? Deus pode contar com os teus lábios proféticos? Deus pode contar com as tuas mãos abençoadoras? Deus pode contar com o teu intelecto, com o teu conhecimento e a tua sabedoria? Mas apóstolo, você não está entendendo, eu ainda estou mal. Eu lembro de uma história, irmãos, de um pastor, de um ministro. E esse ministro, ele passou por uma revolução na sua vida. Teve um problema muito sério na igreja. E ele foi julgado e condenado pela igreja. Sabe por quê? Porque Jesus salva, mas a igreja muitas vezes mata. Se eu estou falando alguma bobagem, me corrijam, por favor. Jesus, ele te perdoa. A sociedade não te perdoa, não. A sociedade nos cobra. E aquele ministro perdeu a família, perdeu prosperidade, perdeu o amor da igreja, perdeu tudo. E aquele pastor muito conhecido, a única opção para ele que sobrou foi tornar-se um mendigo. E aí aquele que um dia manifestou a glória de Deus à vida de pessoas e às cidades, estava agora jogado numa sarjeta, com uma barba maltratada, cabelos desgrenhados, fétido, fedendo,
sujo, faminto, destruído fisicamente, destruído intelectualmente, destruído espiritualmente. Sabe quem estendeu a mão para ele? Um pai de santo. Quando todos abriram mão daquele pastor, o pai de santo estendeu a mão para ele. Só que ele não sabia que ele era pastor. Ele simplesmente entendia que ele precisava fazer algo por aquela pessoa que estava passando fome, que estava passando uma necessidade tremenda. E aquele homem pegou o pastor mendigo, levou para a seara. E lá, ele fez pelo pastor o que a igreja deveria ter feito. Ele deu para ele um espaçozinho para dormir, deu uma roupa para aquele irmão, matou a sua fome, chamou alguém para tirar a sua barba, aparar a sua barba, cortar os seus cabelos, e agora aquele homem estava de banho tomado, de roupas trocadas e alimentado. E o pastor pensou, bem, já que Deus não me quer, talvez o diabo me queira. Já que a igreja me desprezou, os macumbeiros me querem. Então eu vou ficar por aqui, vou aprender tudo de novo, vou bater um tamborzinho. Eu sabia atrair a presença do Espírito Santo, eu aprendo a atrair a presença de uns demônios, isso é tranquilo. E aí convidaram o pastor, aquele irmão, aquele pastor, só que ninguém sabia que ele era pastor. Convidaram o pastor para uma sessão e começaram a bater o tambor. E começaram a invocar os espíritos. Só que havia uma interferência. Diga para o irmão, havia uma interferência naquele lugar. Porque você pode até querer abrir mão de Deus, mas Deus não abre mão de você. Diga para o seu irmão, Deus nunca vai abrir mão de você. E quando eles estavam tentando que o Espírito baixasse e não conseguiam, e o pai de santo disse, tem alguma coisa que está interrompendo aqui. Tem algum problema. Quem é novo aí? O único novo que tinha era o crente. Era o irmãozinho que estava tentando ser macumbeiro. Ele tentou, irmão. Sabe, às vezes a gente, crente, tenta ser mau caráter, tenta ser safado, tenta ser malandro, tenta, mas não consegue, porque quem pisou no santo dos santos não consegue viver em outro lugar, filho. Não dá. E o pai de santo, ele ouve a orientação do orixá, dizendo para ele, é aquele cara ali, está atrapalhando. Aí o pai de santo vai lá e diz, quem é você? Eu não sou ninguém. Não, você é alguém. Você está atrapalhando que os meus espíritos, que os meus orixás, que os meus guias desçam aqui, no meu terreiro. Quem é você? Eu não sou ninguém. Eu sou um mendigo. Diga para o seu irmão, Deus não te vê do jeito que os homens te veem. E aí o pastor entendeu que não adiantava fugir, não adiantava se esconder. E ele sendo interrogado, e ele disse, eu vou já resolver esse problema, pai de santo, pai fulano, eu vou já resolver. Aí o pastor foi para um canto, se ajoelhou, e disse, Deus, minha família não me quer.
minha esposa não me quer, meus filhos não me querem, minha igreja não me quer. E eu hoje sou um vaso rachado, quebrado, roto. E eu não tenho força, e eu não tenho óleo, eu não tenho unção. Mas se tu quiseres, se tu quiseres, faz arder dentro do meu coração, mais uma vez, a chama do teu Espírito Santo. Só mais uma vez. Como tu fizeste na primeira vez. Uma vez mais. Faz arder essa chama no meu coração. E ele sentiu, irmão, que havia ainda uma centelha da presença de Deus nele. E ele se levantou, foi até o pai de santo e disse: agora eu tenho uma resposta para você. E ele disse: quem é você então? E ele disse: eu sou o servo do Deus Altíssimo. Eu estou rachado, quebrado, destruído, mas diante de Deus ainda há unção na minha vida. E se Deus ainda é comigo, eu te repreendo em nome de Jesus. E todos eles caíram endemoniados. E aquele pastor foi botando a mão, expulsando o demônio, foi expulsando os demônios da vida de cada um deles. E onde antes era um terreiro de macumba, se tornou uma igreja para a glória do Senhor. Fique de pé. Não importa o que eu fiz ou o que você fez, não importa os problemas que nós temos, ainda há azeite dentro desse vaso. Ainda há azeite dentro de você. Hoje é momento de fechar a fresta que está fazendo com que o óleo escorra, porque Deus quer derramar do seu azeite espiritual e encher as botijas deste lugar.